Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem ao coração da nossa Constituição para entender a alma do projeto de país que ela desenha. Se os fundamentos que a gente viu antes são os alicerces, hoje vamos olhar a planta baixa para descobrir aonde essa construção quer chegar. E o nosso mapa para essa exploração é o artigo 3, os Objetivos da República. A nossa missão aqui é decifrar essa lista de tarefas que os constituintes de 88 deixaram para o Estado brasileiro. E para a gente não se perder, vamos usar uma bússola, um mnemônico bem famoso, né? O Conga Erra Pro. Sim, pode vir a imagem da Gretchen dançando conga na sua cabeça e olha, se isso ajudar a fixar, tá valendo. Vamos desvendar o que cada um desses verbos realmente significa. Exatamente. E antes de entrar no mnemônico em si, é crucial a gente entender a natureza desses objetivos. A doutrina chama de normas programáticas. Eu gosto de pensar nelas não como regras rígidas, mas como tipo um software que a Constituição quer instalar no Estado, sabe? São comandos que dizem, olha, Estado, seu trabalho é caminhar nessa direção. Por isso que a lista do artigo 3º não é exaustiva, é o que a gente chama de rol exemplificativo. Tá, mas como é que esse software é instalado na prática? Como isso sai do papel? Através das ferramentas do Estado, né? Leis que o Congresso aprova, políticas públicas que o Executivo implementa e, muito importante, através das decisões do Judiciário. E a dica fundamental para diferenciar dos fundamentos do Sociediva Plu é que os objetivos são verbos de ação. Construir, garantir, erradicar. Eles indicam movimento, um dever de fazer. Certo. Mapa e bússola em mãos. Vamos começar nossa jornada pelo primeiro destino do Conga Erra Pro. O CON. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Eu confesso que sempre que eu leio isso, me vem na cabeça aquela música do Sandy Júnior, Vamos Construir. Parece um objetivo quase poético, né? É poético, mas é juridicamente potentíssimo. Esse inciso é talvez o mais denso de todos, porque ele materializa o princípio da solidariedade. Mas a parte fascinante, e que é ouro para a prova, é como ele consegue encapsular as 3 primeiras gerações de direitos fundamentais em uma frase só. Ok, isso ficou interessante. Como assim? Como funciona essa conexão? Pensa bem, quando o texto fala em uma sociedade livre, ele está ecoando o valor da primeira geração de direitos. As liberdades civis, políticas. Ah, tipo o direito de ir e vir, de se expressar. Isso. O ideal da Revolução Francesa de liberdade. Aí quando ele menciona uma sociedade justa, ele remete à segunda geração. Os direitos sociais, econômicos, a busca pela igualdade material, sabe? O ideal de igualdade. Perfeito. E, finalmente, ao falar em solidária, ele incorpora a terceira geração, a da fraternidade, direito ao meio ambiente equilibrado, à paz. Então, essa pequena frase é um resumo da história dos direitos humanos. Se uma questão de prova afirmar que esse inciso consagra as 3 gerações, estaria totalmente correta. Perfeitamente correta. É impressionante como conseguiram sintetizar todo esse legado num único inciso. Ele define a bússola moral do país. Essa ideia de construir uma sociedade solidária é poderosa, mas ela não acontece no vácuo, né? Precisa de uma base material, de um país que cresce. E isso nos leva direto para o próximo ponto, o GA. Garantir o desenvolvimento nacional. Exato. A transição é perfeita. Não existe justiça social num país estagnado. Mas aqui mora um erro comum: associar desenvolvimento só a crescimento econômico, a PIB. A visão da Constituição é muito mais ampla. Esse desenvolvimento é social, é cultural e principalmente ambiental. Ah, então isso quebra aquela ideia de desenvolvimento a qualquer custo, né? Basicamente, a Constituição já escreveu a palavra sustentabilidade no DNA dela muito antes de virar moda. Exatamente. Você pode e deve usar este inciso para fundamentar políticas de proteção ambiental. Não é uma escolha entre economia e meio ambiente. É um comando para que o desenvolvimento seja integral. Já vi questões cobrando exatamente essa conexão. Entendido. O país precisa se desenvolver, mas de forma equilibrada. Agora, o próximo objetivo parece ir mais fundo. Não basta o país ficar mais rico, essa riqueza tem que chegar em todo mundo.
Chegamos no erra o campeão de pegadinhas. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Precisamente. A armadilha aqui é sutil e está toda nos verbos. As bancas adoram isso. A Constituição estabelece metas com intensidades diferentes. Para a pobreza e a marginalização, a meta é drástica: erradicar. Acabar, eliminar. É um objetivo finalístico. Já para as desigualdades, o verbo muda. Sim, e a escolha é deliberada. O objetivo é reduzir. O Constituinte foi realista aqui. Ele sabia que eliminar completamente toda e qualquer desigualdade é praticamente impossível. Então o comando é para uma ação contínua de diminuição. E a prova vai tentar minguenar dizendo erradicar as desigualdades ou reduzir a pobreza. É isso. Exatamente. É o tipo de detalhe que define a aprovação. É trocar um verbo pelo outro. Clássico. Mas, sendo um pouco advogado do diabo aqui, erradicar a pobreza não é uma meta tão grandiosa que se torna vazia, meio utópica. É uma crítica pertinente, mas a resposta do direito constitucional é que, mesmo sendo um ideal, ele tem força normativa. Ele funciona como uma estrela guia. Nenhuma política pública pode ir na direção contrária. E mais, ele legitima e exige mecanismos concretos. É este inciso que fundamenta programas de transferência de renda, por exemplo. Ou o Fundo de Combate à Pobreza, que está lá no ADCT. Ele transforma a utopia num dever de agir. E a parte de reduzir as desigualdades regionais? Como isso funciona na prática? Aí entra outro conceito-chave, o nosso federalismo. Para cumprir esse objetivo, a Constituição autoriza a União a tratar os entes federativos de forma desigual. Como assim? Ela pode, por exemplo, dar incentivos fiscais para empresas irem para o Nordeste em detrimento do Sudeste. Não é quebrar a isonomia, é usar um tratamento diferente para alcançar a igualdade material entre as regiões. Faz todo sentido. Bom, já falamos das bases filosóficas, das metas econômicas, das disparidades sociais. O último objetivo do mnemônico, o PRO, parece mirar numa outra barreira, a do preconceito. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Sim, esse é o grande pilar antidiscriminatório da Constituição. E se os outros geram políticas públicas, este aqui, olha, tem sido uma fonte riquíssima para a atuação do STF. A jurisprudência do Supremo deu vida a este inciso de maneiras que talvez nem os constituintes imaginassem, sabe? E como isso acontece na prática? Me dá um exemplo. Um exemplo clássico é a interpretação da palavra sexo. O STF há muito tempo entende que a proibição ao preconceito de sexo não se limita à diferença biológica homem e mulher. Ela abrange um conceito mais amplo, que inclui identidade de gênero e, claro, a orientação sexual. E imagino que daí veio o reconhecimento da união estável para casais do mesmo sexo. Exatamente. A lógica do STF foi direta. Se a Constituição manda promover o bem de todos, sem discriminação por sexo, como o Estado poderia negar a uma parcela da população o direito de formar uma família? Seria uma contradição. Peraí, eu li aqui nas fontes sobre uma outra decisão ainda mais profunda envolvendo o Código Penal Militar. Quer dizer que o STF usou esse objetivo de 1988 para, na prática, editar uma lei de 1969. Como foi isso? Essa decisão é um exemplo espetacular do poder desses objetivos. O artigo 235 do Código Penal Militar tinha um crime com o nome de pederastia, ou outro ato de libidinagem. O STF foi analisar se essa terminologia era compatível com a Constituição de 88. E A Corte não revogou o crime em si, de ato libidinoso. O que ela fez foi algo mais técnico. Ela declarou que as expressões pederastia e a menção a homossexual ou não foram recepcionadas pela nova ordem constitucional. não foram recepcionadas. O que isso quer dizer? Imagina que a Constituição de 88 é um grande filtro, sabe? Toda a legislação antiga teve que passar por ele. O que era compatível continuou valendo. O que era incompatível com os novos valores, como o de promover o bem de todos, sem discriminação, foi tacitamente revogado, ficou para trás. O STF entendeu que usar um termo pejorativo, como pederastia, era discriminatório e violava diretamente o artigo 3º.
Que incrível! Então a grande sacada aqui é que esses objetivos não são só metas para o futuro. Eles também são ferramentas ativas que olham para o passado, limpando o nosso sistema legal de entulhos autoritários. Exatamente essa é a grande lição. Os objetivos constitucionais são uma lente através da qual o STF relê todo o ordenamento jurídico. É uma ferramenta silenciosa, mas poderosíssima. Uau! Que jornada! Vamos recapitular rapidinho o nosso mapa, então? Guiados pelo CONGA-ERA-PRO, vimos que o Brasil tem como projeto construir uma sociedade livre, justa e solidária, que é a alma filosófica, garantir o desenvolvimento nacional sustentável, que é o motor, erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades, que é o compromisso social, e promover o bem de todos, que é o escudo contra a discriminação. É muito mais que uma lista para decorar, é o roteiro de um país. Resumo perfeito. E essa análise da nossa planta baixa interna, dos nossos objetivos domésticos, nos deixa com uma pergunta inevitável, né? A gente já entendeu as bases e as metas do Brasil para si mesmo. Mas e como a Constituição define a postura do país perante o resto do mundo? Quais são os princípios que guiam as relações internacionais do Brasil e como eles também se encaixam nessa grande estrutura de princípios fundamentais? Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast. Conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.